Boa noite a todas e todos. Mais um encontro para a gente falar um pouco de processo civil, de execução. Hoje a gente tem um conteúdo bastante extenso para abordar e a gente vai começar falando sobre o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia pela Fazenda Pública, isto é, como age, como atua a Fazenda Pública, quando ela é devedora, como ela age em juízo, né? Como o credor da Fazenda Pública deve se comportar para obter a satisfação do seu crédito. As características dessa modalidade são as seguintes: é um cumprimento de sentença dotado de procedimento especial. Não sei se recordam quando a gente falou sobre o processo sincrético e sobre o CPC de 2015, a gente falou que hoje em dia o processo sincrético ele é abraçado, adotado integralmente pelo CPC. Só que alguns procedimentos eles vão ser dotados de um rito especial, né? Como vai ser o caso da execução de alimentos, e aqui também vai ser um caso de rito de procedimento especial. Cabe apenas para o cumprimento definitivo de sentença, segundo o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência. Também isso a gente já conversou um pouco nos encontros anteriores, né? O Didier ele é minoritário nesse entendimento, porque ele entende que seria possível instaurar o procedimento de cumprimento de sentença. O que não seria possível seria expedir o precatório. Mas ele entende que, digamos, para acelerar, né, para poder agilizar o trâmite, a pessoa já poderia dar início, mas isso não prevalece, né? O que prevalece é que, como o artigo 100 da Constituição se refere a trânsito em julgado para a expedição do precatório, então só caberia para o cumprimento definitivo de sentença. Quando a obrigação contida no título for uma obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, o cumprimento de sentença vai seguir o procedimento normal aplicável a essas modalidades de obrigações, né, ainda que instaurado contra a Fazenda Pública. Então isso é uma outra observação importante. O que a gente estudar aqui de procedimento especial vai valer apenas para a obrigação de pagar quantia. As outras modalidades de obrigação, né, de fazer, não fazer, de entregar coisa, vão seguir o procedimento que a gente já estudou. Qual é esse procedimento? Ele é instaurado a requerimento do exequente e a petição vai seguir os requisitos do artigo 534 do CPC, né? Então, sempre a gente tem estudado que esses procedimentos se iniciam a pedido do exequente, não são instaurados de ofício. O segundo ponto é a intimação da Fazenda Pública na pessoa do seu representante, por carga remessa ou meio eletrônico, para querendo impugnar a execução nos próprios autos no prazo de 30 dias. Está disposto lá no artigo 535 do CPC. Então, quando a Fazenda Pública receber essa intimação, ela vai poder adotar dois comportamentos, né? Tanto ela vai poder impugnar a execução nos próprios autos, e ela vai ter um prazo de 30 dias para fazer isso. Como é essa impugnação da Fazenda Pública? Ela vai poder conter as matérias que estão dispostas nos incisos 1 a 6 do artigo 535, né? Vai poder incluir todas essas matérias na impugnação. Se essa impugnação não for realizada, se a Fazenda não impugnar ou se essa impugnação for rejeitada, vai ser expedido o correspondente precatório ou a requisição de pequeno valor, que é a RPV, que vão seguir a ordem prevista no artigo 100. É um artigo que já foi bastante modificado ao longo dos anos, né? Sofreu várias emendas, mas esse artigo, basicamente, ele vai estabelecer a ordem dos pagamentos, né? Ele vai, por exemplo, privilegiar os pagamentos de natureza alimentar com relação aos quirografários, né? Aos demais. Mesmo dentro dos alimentares, ele vai privilegiar também aqueles de pessoas idosas. O artigo 100 vai trazer essa ordem de expedição, né? É um artigo super importante, certo? Porque tanto ele tem uma interseccionalidade com o Código com Processo Civil, quanto com o Constitucional. Então, acho que é um artigo legal para a gente estudar de forma mais detida. O precatório, ele é expedido após o trânsito em julgado da sentença condenatória para condenações acima de 60 salários mínimos. Essa é uma dúvida bem frequente, né? Quando vai poder ser expedido o precatório e quando vai ser a RPV. As RPVs, elas são expedidas também após o trânsito em julgado da sentença condenatória para condenações iguais ou inferiores a
Quando você fala de fazenda pública federal, o limite vai ser 60 salários mínimos, né? Quando você fala de fazendas públicas estaduais ou do Distrito Federal, o valor de 40 salários mínimos ou outro valor definido em lei, aí vai depender, né? Ou 30 salários mínimos, também outro valor definido em lei, quando a devedora for a fazenda pública municipal, certo? Então, basicamente, você não tem uma distinção ontológica entre o precatório e o RPV. A distinção é apenas em relação aos valores a serem pagos, né? Um outro ponto importante da gente observar é sobre o Código, no artigo 535, nos parágrafos 5 a 7, ele vai trazer a inexigibilidade da obrigação reconhecida no título executivo judicial quando ele for fundado em lei ou em ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. E aí essa inconstitucionalidade, ela pode ter sido reconhecida tanto em controle concentrado quanto em controle difuso, em decisão proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, né? Então, nesse caso, se a decisão do STF for anterior ao trânsito em julgado da decisão que está sendo objeto daquele cumprimento de sentença, a obrigação reconhecida no título ela vai ser inexigível. O Código traz expressamente essa determinação, certo? Agora, o que acontece se a decisão do STF for posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda? Essa decisão só saiu depois da minha decisão transitar em julgado. Que medida eu posso adotar, né? Também o parágrafo 8º do artigo 535 vai trazer a solução para essa situação, e aí vai ser o caso de interpor a ação rescisória, né? Cujo prazo será contado a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF, né? Então, o termo inicial da contagem do prazo da ação rescisória aqui, no caso, vai ser o trânsito em julgado da ação da decisão proferida pelo STF. Nas execuções contra a fazenda pública são devidos honorários advocatícios? O que vocês acham? Que sim, pela lógica seria, não haveria por que a fazenda litigar com tamanho privilégio, né? Mas aqui a situação não é tão simples quanto parece, né? A gente vai ter duas respostas diferentes caso o pagamento seja feito pelo sistema de precatórios ou pelo sistema de RPVs. Por quê? Tá ruim de ler, né? Eu vou ler aqui, mas depois vocês pegam o material, certo? No sistema de precatórios, se a fazenda tiver apresentado embargos à execução, sim, serão cabíveis os honorários, certo? Nesse caso, aí se ela perder, ela vai ter que pagar os honorários. Se a fazenda não tiver apresentado embargos à execução, nesse caso não serão cabíveis os honorários. Isso está disposto expressamente lá no artigo 1D da Lei 9494 de 97, que diz o seguinte: não serão devidos honorários advocatícios pela fazenda pública nas execuções não embargadas. E o CPC de 2015 incorporou essa regra, inclusive ele melhorou essa regra no artigo 85, parágrafo 7º, estabelecendo o seguinte: não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a fazenda pública que enseja a expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnado, certo? Então, a regra, quando a gente falar de sistema de precatório, é que só vão ser cabíveis os honorários contra a fazenda pública se ela tiver apresentado impugnação, certo? E no sistema de RPV, como que vai funcionar? No sistema de RPV, em regra, como regra geral, são cabíveis honorários advocatícios contra a fazenda pública, né? Já é um pouco diferente do sistema de precatórios. Então, é cabível, ainda que a execução não tenha sido embargado. A única exceção que nós temos é quando a fazenda pública tiver adotado o que se chama de execução invertida, que a gente vai já falar do que se trata, certo? Como regra geral, então, vão ser cabíveis honorários no sistema de RPV, salvo se a fazenda tiver adotado o que se chama de execução invertida, certo? Segundo o STJ e o STF, no caso da RPV, não vai se aplicar o disposto no artigo 1D
da Lei 9494, e o CPC de 2015 implicitamente aderiu a essa conclusão no artigo 85, parágrafo 7º, certo? Professora, eu não entendi muito bem. Por exemplo, se para os precatórios e para a RPV é o critério de 60 salários mínimos, né? Sim. Para você receber os honorários, você então você que vai classificar, então, ou é o juiz que vai dizer que é RPV? Porque aí você vai receber os honorários se for como RPV. Sim, né? sim, então é mais sim. interessante sempre fazer os pedidos. Sim, se o valor for dentro do limite, você vai poder adotar o do RPV. Agora, se for superior... a gente que indica ou é o juiz que vai estipular o valor da RPV? Não, você já vai estar no título executivo já, né? O valor. Vamos chamar de precatórios. Chamar de RPV é melhor que os sim, honorários. é melhor. A maioria das pessoas, inclusive, prefere, né, teria a opção pelo RPV, porque ele tem um sistema mais simplificado mesmo, e também tem a questão dos honorários. Agora, se o valor for superior, não tem jeito, vai ter que ser honorários mesmo. Beleza? E aí, qual é a razão dessa distinção dos honorários, né? Por que existe essa diferença? Essa diferença, ela existe porque se a Fazenda Pública é condenada a pagar uma dívida de pequeno valor, ao contrário do que ocorre com os precatórios, ela não precisa esperar a execução para pagar. A RPV pode ser diretamente expedida e paga sem que haja processo de execução instaurado pelo credor. Então, por isso que, em regra, nas execuções que correm pelo sistema de precatórios, vai ser aplicável a condenação em honorários, porque ela poderia já ter pago. É diferente do precatório, que expressamente a Fazenda não poderia fazer isso sem a instauração do procedimento adequado, certo? E aí a gente entraria no que seria, ainda não é a parte da execução invertida, né? Então aqui eu estou explicando justamente a razão pela qual nos RPVs você pode ter o pagamento de honorários, né? Porque nesse caso a Fazenda Pública ela dá um trabalho extra tanto para o credor quanto para o advogado, que ele é obrigado a instaurar o cumprimento de sentença para poder obter a satisfação do seu crédito, quando a Fazenda já poderia ter realizado a expedição da RPV, né? Então, por isso que nesse caso, a Fazenda Pública ela vai ser obrigada a pagar honorários advocatícios, ainda que não tenha embargado, não tenha oferecido embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença, porque ela já poderia ter quitado antes do processo da execução ter sido iniciado. Então, essa é a razão dessa distinção, certo? E o que seria essa execução invertida? A gente viu que, em regra, quando está correndo pelo sistema de RPVs, vai ter a condenação em honorários. E a única situação em que não enseja condenação em honorários é quando é aplicada essa execução invertida, né? Mas o que viria a ser? A execução invertida ela é uma prática procedimental que foi surgida no Rio Grande do Sul e que hoje é adotada por diversas fazendas públicas do país, inclusive pela União e pelo INSS. Então, havendo uma decisão transitada em julgada, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de uma quantia considerada como de pequeno valor, o próprio poder público, que é o devedor, ele pode preparar uma planilha de cálculo com o valor que ele entende devido e apresentar ao credor. Caso o credor concorde, haverá o pagamento voluntário da obrigação, né? Então, essa prática ela acabou sendo denominada de execução invertida, porque em vez de aguardar que o credor proponha a execução, a Fazenda então já se antecipa e apresenta os cálculos da quantia devida, né? Sem a necessidade de instauração do procedimento de cumprimento de sentença. Ela já se antecipa e cumpre voluntariamente o julgado, né? Então essa é uma prática que vem sendo adotada justamente também para evitar a questão dos honorários quando a gente fala do RPV, certo? Tem a súmula 47, a súmula vinculante, que diz o seguinte: os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou RPV, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Então, essa súmula ela traz que honorários se enquadram, né, no conceito, digamos, na classificação de verba alimentar. E qual é a diferença disso
tanto lá no artigo 100 da Constituição, você vai ter a ordem a ordem preferencial da expedição desses precatórios. E a verba alimentar entra como um crédito preferencial em relação aos demais, né? Então, daí a utilidade de se reconhecer honorários como uma verba alimentar, como verba de natureza alimentar, que aí ela vai poder entrar na ordem preferencial do artigo 100, certo? Então, aqui a gente falou um pouco sobre o cumprimento de sentença, da obrigação de pagar quantia pela Fazenda Pública. Aí a gente vai então dar prosseguimento ao nosso encontro para falar um pouco sobre a execução de título extrajudicial e as defesas do executado, certo? Então a gente vai agora falar um pouquinho sobre a execução dos títulos extrajudiciais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a execução dos títulos extrajudiciais, né? E aí fazer uma breve recapitulação, né? Porque a gente já percorreu um longo caminho desde o nosso primeiro encontro, né? Para falar um pouco sobre o conceito de título executivo, os requisitos que o documento precisa ter para ser título executivo, o que é título executivo judicial, o que é o título extra. A gente passou pelo procedimento de todos os títulos executivos judiciais, né? As obrigações de fazer, não fazer, pagar quantia, entregar coisa. E aí a gente já viu que os títulos executivos extrajudiciais, eles estão listados num rol que é exemplificativo, lá no artigo 784. Então, pode haver títulos extrajudiciais na legislação esparsa ou mesmo dentro do Código de Processo Civil, mas fora do artigo 784. Quando a gente falou sobre isso, inclusive a gente falou daquele exemplo dos termos de ajustamento de conduta, né? O TAC, que ele não está previsto na Lei de Ação Civil Pública, não está previsto no CPC, mas lá ele está previsto como um título executivo extrajudicial, né? Só para demonstrar que o rol do artigo 784 realmente é um rol exemplificativo. Esses títulos eles são formados por vontade das partes fora do Poder Judiciário, né? O credor que deseja buscar a satisfação de uma obrigação que não foi cumprida, que está contida no título executivo extrajudicial, ele vai exercer o seu direito de ação por meio de um processo autônomo de execução. Ou seja, aqui a gente vai ter uma distinção entre o título executivo judicial, que ele é cumprido por meio de uma fase procedimental executiva, e o título executivo extrajudicial, que ele é cumprido por meio de um processo autônomo de execução, né? A gente vai ver essa distinção que a gente já estudou e só recapitulando. O regime jurídico das execuções de títulos extrajudiciais, ele vai depender da natureza da obrigação contemplada no título. Então, como a gente viu também nos títulos judiciais, você tinha um tipo de procedimento para a obrigação de fazer, um outro tipo para a obrigação de não fazer, para a obrigação de entregar coisa. Da mesma forma, também vai acontecer com os títulos extrajudiciais, certo? Vai ter regime jurídico também para a obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa e pagar quantia. Os regimes jurídicos das execuções de títulos extrajudiciais, dessas obrigações de fazer, não fazer e pagar quantia, eles são muito semelhantes aos do cumprimento de sentença, né? Então aqui eu não vou repetir tudo, porque a gente teria o risco de cair na repetição, né? São muito similares os procedimentos, então aqui a gente só vai estudar de forma mais detida a execução de título extrajudicial de obrigação de pagar quantia, porque é o procedimento que detém mais peculiaridades com relação ao que a gente já estudou, certo? Os demais têm à disposição lá no CPC e eles são bem semelhantes ao cumprimento de sentença, com as peculiaridades que estão lá nos artigos 806 a 823. Então, basicamente, vai ser o que a gente estudou, mas com essas peculiaridades, beleza? Agora a gente vai então passar para o procedimento executivo por quantia certa, fundado em título extrajudicial. Quais são os requisitos da petição inicial? Está lá no artigo 798 do CPC. Você precisa apresentar o título, né? Obviamente, você tem que apresentar o título executivo extrajudicial. Você tem que apresentar um demonstrativo atualizado da dívida. Se a obrigação for sujeita a termo ou condição, você tem que apresentar a prova do implemento dessa condição ou do advento desse termo, né?
que é o momento a partir do qual a obrigação vai passar a ser exigível. Se a obrigação for bilateral, você tem que apresentar a prova do adimplemento dessa contraprestação, certo? Posso ir adiante? Certo. Você deve indicar também a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo ela puder ser realizada. Indicar o nome completo do exequente do executado, CPF ou CNPJ, se você souber. Indicar bens suscetíveis de penhora sempre que possível, né? E aqui o código traz essa questão sempre que possível. Nem sempre o credor ele vai ser dotado de meios suficientes para indicar, né, para ter acesso ao patrimônio do executado e indicar quais bens que essa pessoa ou essa pessoa física ou jurídica possui. Então, o código ele traz essa questão, essa obrigatoriedade de indicação dos bens sempre que possível. Se você não tiver conhecimento, não necessariamente você precisa já indicar os bens penhoráveis logo na petição inicial. Aí aqui você tem 3 possibilidades. Depois de ajuizada a ação, né, a execução, você vai poder cair num indeferimento, né, que ele pode ocorrer nos casos em que o documento apresentado não for considerado um título executivo extrajudicial, ou quando a obrigação contida no título estiver prescrita, e daí vai ser indeferido, né? O recurso cabível dessa decisão vai ser o recurso de apelação. Você vai poder ter a possibilidade de uma emenda, né? Se ele verificar que a petição inicial está incompleta ou não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, então ele vai determinar que o exequente faça a correção, né, no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento. E aqui você tem uma regra que diz que vai muito ao encontro daquele princípio da cooperação que a gente já estudou também, né, que é um dos vetores do CPC de 2015, que é a questão de, sempre que possível, o juízo permitir que a pessoa corrija o erro, né? O código ele traz isso de forma muito marcante em vários momentos aqui. Esse é mais um momento em que ele reforça esse posicionamento, né, de buscar sempre a cooperação, né, buscar sempre que o ato seja corrigido em vez de determinar a extinção, né? Um outro caminho possível é a admissibilidade, né? Não era caso de indeferimento, não era caso de emenda, a petição inicial está correta, está inteira, está redonda, então ela vai ser admitida e vão ser produzidos os seguintes efeitos, né? O primeiro efeito, que é um efeito bem importante, é a possibilidade de obtenção de uma certidão aduzindo que a execução foi admitida pelo juiz. Essa certidão ela vai ser expedida a requerimento do credor, né, do autor da ação do exequente, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou outros bens sujeitos à constrição. Então, uma vez que a petição inicial foi admitida, né, o exequente sabedor dessa regra, o advogado dele, o advogado, defensor ou defensora pública, vai pedir, requerer a expedição dessa certidão para que seja averbado, né, então, na matrícula de imóveis ou se ele tiver conhecimento de veículo ou outros bens, para que seja dado conhecimento da existência daquela execução a terceiros de boa-fé, né? Depois, a consequência vai ser a citação do devedor, do executado, está previsto lá no artigo 829, né? E especificamente sobre essa certidão, algumas observações importantes que a gente deve lembrar. Uma vez averbada a certidão, a alienação ou a oneração de bens faz presumir fraude à execução. Então, tem previsão expressa sobre isso lá no parágrafo 4º do artigo 826. Né? Então, a partir daquele momento que houve a averbação da certidão na matrícula do imóvel, por exemplo, a partir daquele momento, se o devedor, quer dizer, tentar praticar algum ato, né, de alienação, tentar passar esse bem adiante para fugir, né, da execução, vai ser presumida a fraude à execução, certo? E aí um outro ponto o exequente que promover a averbação manifestamente indevida ou que não cancelar
essa averbação no prazo de 10 dias após a satisfação da obrigação, indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. Então, o exequente ele tem o direito de fazer essa averbação, mas ele também tem o ônus de requerer o levantamento da averbação após a satisfação da obrigação, né? Ele vai ter esse prazo aí de 10 dias, dentro do qual ele deve, então, se dirigir àquele cartório e pedir o levantamento daquela averbação, né? Sobre a citação, o despacho que ordena a citação, desde que é realizado em observância aos requisitos legais, interrompe a prescrição, ainda que proferida por juiz incompetente. Então, é bem importante porque vai ser o marco da interrupção da prescrição. E aí, essa interrupção vai retroagir até a data da propositura da ação. Por exemplo, eu ingressei com a execução, mas eu demorei um tempo para conseguir citar o devedor, o executado, né? Então, no momento em que essa citação se efetiva, ela vai retroagir a data da propositura da ação. Se foi rápido, se transcorreu pouco tempo ou se transcorreu um tempo maior, então vai haver a retroatividade dessa interrupção da prescrição. Então, como regra geral, o devedor ele vai ser citado. Aqui a gente fala em citação porque não houve uma fase procedimental de conhecimento. A pessoa já tem um título executivo extrajudicial, então ela já ingressou diretamente com o processo executivo, ela pulou a fase de conhecimento. Por isso que aqui a gente vai falar de citação, né? Ele vai ser citado para pagar o débito em 3 dias. E aí, nesse caso, não vai se aplicar o regramento do prazo em dobro, certo? A exceção. Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, ele vai ser citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro do prazo de 10 dias, se outro prazo não for determinado em lei ou no contrato. Então, como regra geral, citação para pagar em 3 dias. Se você falar de uma obrigação alternativa e o título executivo extrajudicial estabelecer que vai caber ao devedor essa escolha, ele então vai ser citado para fazer a escolha, né, e cumprir a obrigação no prazo de 10 dias se outro prazo não tiver sido estipulado. Por exemplo, você tem um contrato estipulando a minha obrigação de pagar 20 mil ao meu credor ou entregar o meu carro. E essa escolha está estipulada no contrato que ela vai ser feita por mim, devedora, certo? Então, aqui você vai ter uma obrigação alternativa, né? Lá do direito civil, qual é a característica da obrigação alternativa? É que ela não tem grau de preferência, né? É um ou outro, sem qualquer preferência. Então, nesse caso, você tem uma obrigação alternativa cuja escolha foi deferida ao devedor, foi deferida a mim enquanto devedora. Nesse caso, se o meu credor quiser me cobrar os 20 mil ou a entrega do veículo, ele vai ter que ingressar com uma ação de execução de título extrajudicial. E nesse caso, eu vou ser citada para efetuar a escolha entre pagar ou entregar o meu veículo. E uma vez efetuada a escolha, eu vou ter o prazo de 10 dias para cumprir efetivamente a obrigação. Isto se outro prazo não tiver sido estipulado no contrato. Beleza? A citação, o CPC de 73, ele vedava a citação por carta em execução. Como o CPC de 2015 não reproduziu essa proibição, então tem prevalecido o entendimento de que é possível a citação por carta na execução, certo? O termo inicial do prazo de reação do executado, prazo de defesa, né? Esse prazo de 3 dias que a gente mencionou, ele vai ser contabilizado a partir da citação e não da juntada do mandado aos autos. Também é um outro ponto que a gente é muito acostumado a raciocinar sempre contabilizando o termo inicial do prazo de defesa ou do prazo de pagamento a partir da juntada do mandado. Nesse caso, é a partir da citação propriamente dita. E aí, o prazo ele é contado em dias úteis, pois, embora seja um prazo material, tem reflexos processuais. Então, se entende que esse prazo ele pode ser contabilizado em dias úteis. Devedor não encontrado e arresto executivo, né? O que é o arresto executivo? Em que hipótese ele pode ser utilizado?
Caso o oficial de justiça não encontre o devedor, mas encontre bens, ele poderá efetuar o chamado arresto executivo, independentemente de decisão específica do juiz nesse sentido. Então aqui você não precisa ter constado no mandado ou ter constado expressamente na decisão a possibilidade de o oficial de justiça efetuar o arresto executivo, porque ele já tem poderes para proceder a esse arresto, independentemente de ter sido expressamente autorizado, certo? Então o oficial de justiça ele vai arrestar tanto os bens quanto bastem para garantir a execução. Nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, ele vai procurar o executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, ele vai realizar a citação por hora certa. Transcorrido o prazo de pagamento, o arresto vai ser convertido em penhora. Então, muito cuidado, né? No ato de citação do executado, o oficial de justiça ele já pode ali tentar encontrar bens passíveis de penhora. E uma vez identificando esses bens, ele já pode proceder ao arresto executivo, certo? Ainda que não tenha constado expressamente na decisão. E quais são as reações possíveis do executado, né? Ele pode efetuar o pagamento do débito, né? Se ele efetuar o pagamento do débito em 3 dias, ele vai ter aí um descontão, uma super promoção, um Black Friday, que o CPC defere, né? Tá lá no artigo 827, parágrafo 1º, que vai ter os honorários advocatícios vão ser reduzidos à metade. Então, às vezes, se o devedor estiver bem orientado por um advogado ou uma advogada, um defensor ou uma defensora pública, ele vai ser questionado. Você tem condições de pagar? Porque se tiver, para você é interessante. Você vai ter esse benefício aí da redução pela metade dos honorários advocatícios. E aí, uma vez sendo confirmado o pagamento integral do valor devido, a execução vai ser extinta. Mas uma outra possibilidade também que o devedor vai ter é de efetuar o parcelamento. A gente até falou um pouco sobre isso no encontro anterior, né? Então, no mesmo prazo dos embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, acrescido de juros e honorários advocatícios, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Aqui é um caso realmente de direito ao parcelamento. É muito comum a gente receber pessoas que são executadas em ações de execução de títulos extrajudiciais e dizendo, olha, ele tem que aceitar essa minha proposta, porque se não for dessa forma, eu não tenho como pagar. Não existe o direito, como regra geral, pelo menos, não existe um direito subjetivo ao parcelamento, né? Você tem direito ao parcelamento nesta exclusiva hipótese legal aqui, né? Que é a hipótese da execução de título extrajudicial, quando ele é citado para pagar, se ele não tiver condições de efetuar o pagamento integral, nesse caso, ele teria um desconto de metade dos honorários, mas se ele não tiver condições, ele pode depositar 30% e parcelar o restante em até 6 vezes, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária. Então, essa é a única hipótese que você tem de direito ao parcelamento. É um cumprimento de sentença, eu quero aplicar, por analogia, esse dispositivo. Eu posso? O que vocês acham? Esse parcelamento ele pode ser aplicado também no cumprimento de sentença? Ou só na execução de título extrajudicial? Só na extrajudicial. Só na extrajudicial. Tá? Tem previsão expressa no 916, parágrafo 7º, não se aplica ao cumprimento de sentença. A lógica, né, do legislador, nesse caso, a gente até falou no nosso encontro anterior. No título judicial, a pessoa já percorreu um caminho bem mais longo, né, para chegar até a execução. Ela já passou por uma fase procedimental de conhecimento, depois ela teve que ingressar numa fase procedimental de cumprimento de sentença. Então, o legislador aqui, ele não quis prestigiar, né, o devedor em face daquele credor que já está há tanto tempo esperando a satisfação da sua obrigação. Então, ele expressamente proíbe a aplicação por analogia desse dispositivo. Isso significa que não é permitido parcelar no cumprimento de sentença?
Não, significa apenas que não é um direito subjetivo. Nada impede a pessoa de efetuar, de formular a proposta de parcelamento ou de pedir a designação de uma audiência de conciliação. O que não existe é um direito subjetivo, certo? Importa a renúncia ao direito de opor embargos, então aqui a pessoa vai ter que fazer a opção mesmo pelo parcelamento ou pela oposição dos embargos. E o exequente, qual é o comportamento do exequente frente a esse pedido de parcelamento? Ele vai poder questionar aspectos formais desse parcelamento, né? Não tá presente o requisito, efetuou os 30% a menor, então questões de ordem formal. Mas ele não vai poder simplesmente se insurgir contra esse parcelamento, certo? Qual é a consequência para o não pagamento das prestações vincendas? Paguei os 30%, parcelei o restante em 6 vezes, mas não paguei o restante das parcelas. Então, isso vai ter duas consequências que se cumulam, né, que se juntam. O vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo com o imediato reinício dos atos executórios. Então, enquanto estiver em vigor esse parcelamento, a execução vai ficar suspensa, né? Vai haver a suspensão dos atos executórios. Uma vez que o exequente noticiar o inadimplemento dessas parcelas, a execução vai ter prosseguimento e vão se vencer as parcelas vincendas. Eu deixei de pagar a primeira parcela, eu tinha parcelado em 6 vezes de R$100, dei a entrada de 30% e parcelei em 6 vezes R$100. Eu só não paguei a primeira parcela, significa que eu só estou em débito em R$100, né? E aí, mas não, o que o código estabelece é que vão se vencer antecipadamente as demais parcelas e aí vai ter prosseguimento à execução. E a outra consequência é a imposição ao executado de uma multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas. Então, além de ter o retorno da execução, ele vai sofrer a incidência dessa multa de 10%, certo? Esse parcelamento ele não se confunde com remissão da execução. A remissão, então, ela vai ser um outro instituto, certo? Está lá no artigo 826 do CPC. Pela remissão, antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custos e honorários. Então, a remissão nada mais é do que o pagamento da dívida, né, antes da adjudicação ou da alienação dos bens. Então, enquanto o processo estiver correndo, há esperança para o executado. Ele pode levantar aquele valor e remir a execução, mas isso não se confunde com o parcelamento, certo? Uma outra reação possível do executado é a inércia, né? Ele não praticar nenhum dos atos que a gente mencionou, e a consequência disso é o prosseguimento da execução e a penhora de bens com vistas à satisfação da obrigação, né? E aí um outro comportamento possível é a apresentação das defesas, né? E aqui as defesas elas vão poder ser realizadas ou por meio dos embargos à execução ou por meio da objeção de pré-executividade, que ambas vão ser estudadas ainda no nosso encontro de hoje, certo? Você quer falar? O procedimento no juizado especial, no título extrajudicial, é o mesmo? É mais simplificado, ele é mais simplificado, mas como regra geral, sim, é o mesmo. Você só vai ter aquelas restrições que a lei do juizado especial vai trazer. Por exemplo, a restrição de valores, né, dos limites ali do valor da causa. O executado, tanto o exequente quanto o executado vai precisar ser pessoa capaz, então não pode transitar em face de um incapaz, nem ser ajuizado por uma pessoa incapaz. O executado vai ter que ter endereço certo, porque não é cabível citação ficta nem por hora certa, nem por edital no juizado especial. Então, vai ter as limitações do juizado, né? Que já estão previstas lá na Lei 9.099. O prazo prescricional para esse título executivo, extrajudicial, sim, especial, é o mesmo? Sim, porque a prescrição ela é uma regra de direito material.
né? O que prescreve é a pretensão da obrigação. As regras de prescrição, elas estão previstas lá no Código Civil, né? Lá no artigo 206 em diante do Código Civil. Então, pouco importa de que maneira a pessoa vai buscar a satisfação dessa dívida. O prazo prescricional é o mesmo, não há modificação, não há interferência. Beleza? E aí, sobre a ordem preferencial dos bens penhoráveis, né? Tá lá no artigo 835 do CPC, e esse artigo ele vai estabelecer a preferência pelo dinheiro em detrimento de outros bens. A análise do caso concreto pode flexibilizar essa ordem, como diz expressamente o parágrafo 1º do artigo 831. Se o crédito objeto da execução tiver garantia real, haverá preferência ao bem dado em garantia em detrimento da ordem do artigo 835, porque aí a garantia real é uma garantia que goza de uma preferência em relação aos demais bens. E qual é o procedimento, né? Vai ser realizada a avaliação do bem penhorado pelo próprio oficial de justiça. Então, como regra geral, vai caber ao oficial de justiça fazer a avaliação do bem penhorado, certo? A exceção que está trazida lá no artigo 870, parágrafo único, cumulado com 871, eu não vou ler para não ficar cansativo, mas basicamente o que o código vai dizer é que quando for uma situação de maior complexidade, né, o oficial de justiça não vai deter conhecimentos técnicos para fazer a avaliação de um maquinário, de uma indústria, que é algo muito específico, muito complexo. Então, nesses casos, o código autoriza excepcionalmente que a avaliação não seja feita por ele, mas como regra geral, o próprio oficial de justiça avalia o bem, né? Vai eleger um depositário, também está no artigo 840. Quando a gente falar de bens imóveis, como regra, o próprio devedor fica como depositário. Quando a gente falar de bens móveis, vai ser eleito um depositário judicial ou o credor, né, para exercer esse munus de depositário de bem imóvel. E quando você falar de dinheiro, o próprio banco vai ser o depositário, certo? E aí o próximo ato é a formalização e a averbação dessa penhora. O devedor ele vai ser intimado dessa penhora, ele vai poder praticar atos para se insurgir contra essa penhora. Para isso ele precisa ser comunicado, né? Essa intimação ela é feita como regra na pessoa do advogado, então como regra não é uma intimação pessoal, certo? Se o devedor não tiver constituído advogado, aí sim a sua intimação vai ser pessoal, de preferência pela via postal, certo? O devedor ele vai ser reputado intimado se a penhora tiver sido realizada na presença dele, porque aí de fato no mesmo ato o oficial de justiça vai intimar o devedor da penhora e vai efetuar a penhora e a avaliação do bem, né? Intimado, o devedor pode opor impugnação à penhora, alegando eventual impenhorabilidade. Então, qual é o comportamento do devedor ao receber essa intimação? Ele vai poder se insurgir contra essa penhora por meio da impugnação à penhora. Que terceiros precisam ser intimados dessa penhora, né? Que pessoas estranhas aos autos precisam ser intimadas também. Tem esses artigos 799, 804 e 842 que trazem essas regras. Então, vão ser intimados da penhora o cônjuge, salvo se casado em regime de separação obrigatória de bens, certo? O credor hipotecário, o titular de usufruto, entre outros. E aí essas pessoas vão ser intimadas e podem oferecer resistência à penhora por meio da impugnação à penhora. Ou ainda podem exercer o seu direito de preferência na aquisição desse bem. Então, por exemplo, o meu marido, ele é réu, ele é executado numa execução de título extrajudicial e conseguiram penhorar um veículo no nome dele. Foi feita a pesquisa Renajude e foi verificado que ele tinha esse veículo no nome dele. Fizeram a diligência lá na nossa residência e realmente esse veículo foi penhorado, certo? Eu devo ser intimado dessa penhora tanto porque eu posso oferecer impugnação
né? Alegando, por exemplo, que é um instrumento de trabalho, que está dentro de alguma das impenhorabilidades, ou porque eu posso exercer o meu direito de preferência. Em vez desse bem ser leiloado ou adjudicado pelo credor, eu vou comprar a parte que caberia, né? Eu vou efetuar o pagamento. Então, por essa razão que esses terceiros devem ser intimados. E aí, um tema muito importante dentro da matéria de execução é o tema das impenhorabilidades, né? Que é um tema super importante tanto para a nossa vida na prática mesmo, né? Como operadores e operadoras do direito, como também para os concursos, é uma matéria super importante, certo? O rol das impenhorabilidades está lá no artigo 833 do CPC. E aí ele vai trazer um rol, né, uma lista de bens impenhoráveis, mas os mais comuns de se ver são os incisos 4 e 10, que são os que falam do salário e da poupança, sendo que a poupança até o limite de 40 salários mínimos, certo? É o que a gente vê de mais comum, mas além disso, ele vai falar, por exemplo, de instrumentos de trabalho. Um dentista, ele pode ter os seus instrumentos de trabalho penhorados? Vai estar lá no rol do artigo 833, essa vedação. Um taxista pode ter o seu veículo penhorado? Também vai entrar lá nessa vedação, porque vai configurar um instrumento de trabalho, né? E o artigo 1º da Lei 8.009, que é a famosa Lei do Bem de Família, também vai trazer o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, compreendidos a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, e os móveis que guarnecem a casa, desde que quitados, excluídos os veículos de transporte, as obras de arte e os adornos suntuosos. Então aqui vai ser uma regra condizente com a questão da dignidade da pessoa humana e da preservação de um patrimônio mínimo do executado. A gente viu isso no primeiro encontro, quando a gente fala dos princípios que regem a execução, né? A questão do patrimônio mínimo. Em prol da satisfação da dívida, você não pode deixar o executado em condição de miserabilidade, né? Você vai ter que deixá-lo com o mínimo necessário para preservação da dignidade dele. E aqui vai entrar a questão do imóvel residencial. O meu devedor é o Luciano Huck e ele está dizendo que a mansão dele lá no Rio de Janeiro é impenhorável porque é o único imóvel que ele possui. De fato, se for o único imóvel que ele possui, o que é muito difícil da gente acreditar, mas considerando no meu exemplo que seja o único imóvel de fato, mas expressamente a lei exclui o que tiver de algo. Tem 12 televisões lá. Ele vai precisar de 12 televisões para garantir a dignidade? Não vai. Então, essa questão dos adornos suntuosos ou obras de arte, ou mesmo itens que estão em excesso lá naquele local, eles vão poder ser objeto de penhora, certo? Aqui vai entrar uma questão um pouco de razoabilidade. E além de falar de impenhorabilidades, a gente tem que falar das exceções às impenhorabilidades, né? Porque a lei vai trazer as hipóteses em que os bens vão ser impenhoráveis, mas ela também vai trazer as hipóteses em que vai ser possível realizar a penhora desses bens, certo? E aí é um rol bem extenso. Execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para a sua aquisição. Então, se eu, por exemplo, tiver financiado o meu imóvel e eu tiver ficado em dívida do meu financiamento, o meu imóvel vai poder ser objeto de penhora, porque vai cair na exceção aqui da impenhorabilidade, é uma dívida relativa ao próprio bem, né? Salário e poupança em caso de dívida de alimentos, o artigo 833, parágrafo 2º do CPC permite, né? Inclusive permite até o limite de 50% do salário, a gente viu isso, entre as prestações vencidas e as vincendas, você pode ter aí um limite de até 50% do salário penhorados. A gente tem alguns casos, inclusive lá em Itaquera já tem precedente, de juízes que estão deferindo penhora de salário fora dessa hipótese legal,
né? Aí a gente recorre e a gente vai defender, né, se a gente tiver pelo executado, claro, a gente vai defender que o salário e a poupança são impenhoráveis e que as únicas exceções que a lei autoriza à penhora de salário e de poupança é na hipótese de dívida de alimentos. Então, fora disso, você não vai poder fazer uma interpretação analógica, né? Tem um limite para a penhora de poupança? Ou só para salário? Não, é só para salário. O salário é até 50% do salário, considerando as prestações vencidas e as que se vencerem. Imagina. Frutos e rendimentos dos bens inalienáveis, a falta de outros bens. Então, o meu bem é inalienável, mas eu recebo fruto, ele está alugado. Então, os frutos desses bens, que eu recebo desses bens, eles podem ser penhorados caso não haja outros bens. Dívida de impostos prediais ou territoriais, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Então, dívida de IPTU, por exemplo, também pode autorizar a penhora do único imóvel da família. Execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Então, aqui é algo muito, muito sério também. Eu vou dar esse imóvel em hipoteca porque eu não vou ficar inadimplente. Eu vou contar aqui com certeza que eu vou conseguir efetuar o pagamento. Se não conseguir, essa vai ser uma das exceções à impenhorabilidade do imóvel, isto é, o seu imóvel vai poder ser penhorado. Se tiver sido adquirido como produto de crime ou para execução de uma sentença penal condenatória ao ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Então aqui também é um grande traficante que ele possui um patrimônio vasto, mas o único bem que está no nome dele efetivamente é o imóvel onde ele reside com a família. Mas se ele já tiver sido condenado por uma sentença penal condenatória, ou se ficar provado que esse imóvel foi adquirido como produto do crime, a lei autoriza que seja penhorado, né? Uma outra hipótese é a obrigação decorrente de fiança em contrato de locação. Essa é a hipótese que eu acho assim, uma das mais tristes, porque você foi brother ali da pessoa, você quis auxiliar, né? Você quis estender ali a sua mão, você nunca conta que a pessoa vai ficar inadimplente, né? Você considera que a pessoa vai ter a mesma consideração por você que você teve por ela, apesar de nem sempre isso ser uma questão de consideração, às vezes a pessoa realmente não teve meios mesmo, né? De conseguir adimplir, mas enfim, é uma dívida que não é sua, né? Você apenas ofereceu o seu imóvel como fiança, mas aí é uma hipótese em que vai poder ser feita a penhora. Assim, não é incomum, acontece, eu já acompanhei processos em que o fiador foi acionado e aí a pessoa chega e fala, como é que pode, eu vou perder meu imóvel, é o meu único imóvel. Infelizmente, já foi inclusive questionada a constitucionalidade desse dispositivo, já tem decisão que é constitucional, então não tem muita margem para defesa, não. E aí os atos de expropriação, eles devem seguir a seguinte ordem de preferência. Adjudicação, quando o credor adjudica o bem pelo valor de avaliação. Então, quando o oficial de justiça ou um especialista fazem a avaliação desse bem e o credor avalia que para ele é interessante ficar com esse bem, ele vai ficar, ele não vai vender, né, não vai efetuar a venda desse bem, ele vai ficar com o bem, se chama adjudicar. Então, por exemplo, eu percebo que é um bem fácil de vender, ou então eu tenho interesse realmente em usufruir desse bem, ou se eu entender que se eu ficar, eu vou ter um ganho patrimonial maior, porque eu vou conseguir efetuar a venda fora do processo e com isso eu vou ganhar mais, então fica sendo uma opção para mim a adjudicação, certo? A segunda possibilidade é a alienação particular, que é quando o próprio credor realiza essa alienação fora do processo, certo? A terceira é a alienação pública, que é realizada mediante leilão judicial, né? Que são esses leilões, estão cada vez mais comuns as pessoas conseguindo, inclusive, fazer bons negócios nesses leilões, né? O executado,
e as demais pessoas mencionadas no rol do artigo 889 serão cientificados da alienação judicial com pelo menos 5 dias de antecedência, certo? Então aqui é uma situação que inclusive é comum de acontecer em plantão judiciário, né? A pessoa, o leilão é amanhã e eu só fui notificado, o leilão é segunda e eu só fui notificado sexta-feira. Eu não tive a oportunidade, inclusive, de eventualmente reunir recursos para efetuar o pagamento da dívida. Como que a gente pode fazer? Aí, de fato, se não tiver sido respeitado esse prazo de 5 dias, a gente vai poder, eventualmente, requerer que esse leilão seja adiado para a observância do prazo legal, certo? Você queria fazer uma pergunta? Sim, sobre o slide anterior. Quando a dívida é de PTU, tem primeiro se espera certidão jubilativa, depois execução fiscal, e a pessoa pode perder, mesmo tendo o único bem dela. Isso. Ele é exatamente o bem que está devendo no PTU. Isso. E tem como a pessoa falar, não é que este eu estou usando, eu tenho um outro bem. Não, tem que ser o imóvel do qual está incidindo no PTU. Antes ela tem 2 imóveis, ela não pode escolher e falar, não, esse daqui que está cobrando PTU que quer penhorar, eu estou morando. Não é para levar outro imóvel meu? Sim, porque na verdade o bem que é impenhorável, quando a lei do bem de família, a lei 8.009, ela define o bem de família como um único bem residencial. Se a pessoa tem mais de um bem, ela aí já não é bem de família. Aí esse outro pode ser. E aí, por exemplo, se quem está vivendo no imóvel que tem a cobrança de PTU, não é o proprietário, é irregular, cessão de direito, comprada, e o proprietário está sendo executado, estão bloqueando a conta dele, estão tentando arrestar o bem, mas quem vive não é o proprietário. Sim. É o possuidor, que às vezes invadiu ou comprou, mas de maneira irregular. E aí, se ele quiser falar, então, para não perder este imóvel, vou pagar a dívida pelo proprietário, ele pode ir lá e pagar. Ele pode ir lá e pagar, e aí eventualmente ele vai ter um direito de regresso em face desse proprietário, né? Ou eventualmente a pessoa que ficar adjudicado nesse bem, seja quem adquiriu o bem em leilão, ou mesmo o credor que adjudicou o bem, caso esse terceiro que estiver no imóvel estiver se opondo a desocupá-lo, vai ter que eventualmente ingressar com uma ação possessória mesmo, ou na verdade ela nem seria uma ação possessória, né? Ela seria uma ação de emissão de posse, porque a pessoa nunca esteve na posse do bem. Então ela precisaria ingressar com uma ação de emissão na posse, e aí discutir a posse já entre o adquirente, esse que adquiriu, e quem está exercendo a posse. E aí, se já tiver uma ação de usucapião correndo, e ao mesmo tempo a execução fiscal sobre este bem, e já tem determinação de penhora de arresto, esse bem está prestes a ser perdido porque está vivendo, mas ele está tentando por aqui a usucapião, mas é um outro procedimento mais devagar. Vale a pena ficar noticiando nessas execuções fiscais ou numa execução fiscal? Ele pode tentar ofertar a defesa como um terceiro interessado na execução e arguir uma preliminar de prejudicialidade externa em razão da usucapião. Vai ficar suspenso até agora. A prejudicialidade externa, se for acolhida essa preliminar, a consequência vai ser a suspensão da execução enquanto perdurar o processo de usucapião. Beleza? Se eu indicar o mesmo imóvel para mais de um credor, como se dá isso? Aí a gente vai ter um concurso de credores, a gente até vai falar sobre isso, mas vai depender da ordem do crédito, né? Se for algum crédito preferencial ou se todos forem quirografários, vai pela ordem de apresentação da penhora mesmo. Porque provavelmente a pessoa que só tem um imóvel, mas tem várias dívidas, é uma pessoa insolvente. Significa, o patrimônio dela é menor do que a dívida, né? O ativo da pessoa é menor do que o passivo.
então vai se formar aí um concurso de credores, né? E vão valer as regras do concurso de credores. Por exemplo, vai ser avaliado se existe algum bem preferencial, né? Se for um crédito trabalhista, vai ter preferência. Se for um crédito de natureza alimentar, vai ter preferência. Se for um crédito sem preferência alguma, que são os créditos chamados quirografários, vai valer a ordem de apresentação mesmo. Beleza? As hipóteses de suspensão da execução. Quais são elas? Vão estar lá nos artigos 921 e seguintes do CPC. Vão ser aplicáveis as hipóteses gerais de suspensão do processo, que está lá no 313 e 315. Então, por exemplo, de falecimento do advogado, as hipóteses em que a parte geral do Código já trazem a obrigatoriedade de suspensão, né? Quando os embargos à execução forem recebidos com efeito suspensivo, também a execução vai ficar suspensa. Quando o executado não possuir bens penhoráveis, já pesquisou, já vasculhou o patrimônio do executado, não encontrou nada, o que se faz? Aí não vai restar alternativa realmente, se não suspender a execução. Quando não houver licitantes interessados na alienação dos bens penhoráveis, eu achei bens, eles estão regulares, estão quitados, mas não são bens muito líquidos, eles são bens que não possuem liquidez. É um maquinário antigo, obsoleto, que para fazer funcionar, a pessoa que fosse adquirir precisaria fazer um alto investimento. Então, é um bem que não tem muita liquidez. Então, você fez o leilão, mas não houve interessados, né? Foi um leilão vazio, não houve licitantes. E nesse caso também vai ser um caso de suspensão da execução, né? Quando houver sido concedido o parcelamento, também fica suspensa a execução. Sobre suspensão da execução e prescrição intercorrente. Não localizados bens penhoráveis, a execução vai ficar suspensa pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Então, não localizei bens. O que eu, enquanto advogado ou advogada, defensor ou defensora, devo fazer? Eu vou pleitear a suspensão da execução. Por 1 ano, a execução vai ficar suspensa, mas o prazo prescricional também vai ficar suspenso. Então, tudo certo. O que eu não posso é esquecer, né, deixar o tempo passar, porque aí depois de 1 ano vai começar a ser contabilizado o prazo prescricional, né? E aí é o que a gente chama de prescrição intercorrente. Por quê? Porque é uma prescrição que já acontece após o ajuizamento da ação, né? Geralmente a gente pensa em prescrição quando a pessoa manteve-se inerte para ajuizar alguma ação, né? Ela foi silente, foi omissa em procurar o Poder Judiciário, mas nesse caso ela procurou, ela foi atrás, mas não achou bens, não achou patrimônio apto a saldar aquela dívida. Então, por isso que é uma prescrição chamada intercorrente, porque ela é feita no curso do processo, certo? Então, passado esse prazo de 1 ano, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir o processo, certo? Aqui é como eu expliquei, o prazo prescricional da prescrição intercorrente é um prazo diverso? É um prazo diferente? Não, é o mesmo prazo, porque a prescrição é uma só, ela está prevista lá. A prescrição para instrumento particular assinado pelas partes e por 2 testemunhas. É o prazo de 5 anos. Reparação de danos é o prazo de 3 anos. O Código Civil vai estabelecer esses prazos, está lá no 206 e seguintes do Código Civil. Se essa prescrição vai ser a intercorrente ou se vai ser a prescrição do direito material propriamente, não importa, o prazo é o mesmo, certo? E aqui também é a questão do concurso de credores, que a gente acabou já antecipando um pouco. Não havendo título legal à preferência, o dinheiro vai ser distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora. Então, a primeira coisa que a gente observa quando a gente está diante de uma situação de concurso de credores é verificar se existe algum crédito preferencial, porque aí esse vai ser contemplado antes. Não havendo crédito preferencial,
você vai fazer a distribuição do valor penhorado entre os credores de acordo com a ordem de apresentação, uma ordem de anterioridade. Os exequentes formularão as suas pretensões, que versarão unicamente sobre o direito de preferência e a anterioridade da penhora, e apresentadas as razões, o juiz vai decidir. Então vai ficar um monte de credor lá, dizendo por que entende que deve ser preferencial em relação ao outro. E ao final, o juiz vai decidir, né? No rito do CPC de 73, nós tínhamos aquela execução de título contra devedor insolvente, né? Que aí tinha um rito específico nessas hipóteses em que a pessoa tivesse múltiplas dívidas superiores ao montante patrimonial dela, né? Então, nesse caso, você teria uma situação de insolvência, né? A pessoa tem uma dívida maior do que o seu patrimônio, ela é insolvente. E aí o Código trazia um rito todo específico, todo especial para essa modalidade de execução. Atualmente, não existe mais uma modalidade específica de execução contra um devedor insolvente. O que existe é uma situação de concurso de credores. Então, o Código ele tentou simplificar. Ele removeu um tipo de execução e ele criou uma regra de concurso de credores, que nada mais é do que ver se tem algum crédito preferencial, se tiver, vai ser pago antes. Se não tiver, se forem todos criografares, ordem de anterioridade. Então, ele tentou simplificar o rito, certo? E aí, as hipóteses de extinção da execução. Ela vai ocorrer quando a petição inicial for indeferida, quando a obrigação for satisfeita, o executado obtiver por qualquer outro meio a extinção total da dívida, então, por exemplo, aqui uma espécie de compensação, por exemplo, o exequente renunciar ao crédito, ou quando ocorrer a prescrição intercorrente, também vai ser uma hipótese de extinção da execução. Acho que agora a gente pode fazer uma pausa, porque a gente vai então iniciar as defesas do executado.